sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Obrigada, Senhor. Nós não merecemos o Teu amor sobre as nossas vidas. Não merecíamos ser perdoados pelo Senhor. Mas o Senhor bondosamente fez um caminho para nós através de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós queremos hoje colocar as nossas vidas diante do Senhor para aprender a caminhar diariamente ao Seu lado, glorificando o Seu nome, Pai. Não queremos viver como se fôssemos ainda escravos do pecado, porque sabemos que o Senhor já nos libertou. Não queremos essas correntes, Pai, por favor. Não nos deixe correr para o pecado. Queremos correr para o Senhor e com o Senhor. Por favor,
É isso que eu peço em nome de Jesus, amém. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Olá, meus amados, queridos, estamos cultuando ao nosso Deus, graça e paz. Muito boa noite a você que está também chegando aí juntamente com a nossa igreja, ainda não pertence à nossa igreja, muito bem-vindo. Deus te abençoe, que Deus aí fale profundamente no seu coração. Vai ser algo muito especial que vamos ter hoje na mensagem do Senhor. E agora eu quero ler um texto também com você que está em Efésios capítulo 6. Nós vemos ali Deus nos ensinando no verso 10 a nos fortalecermos nele e na força do seu poder, Efésios 6:10, e traz toda a armadura de Deus, a armadura espiritual para nós nos fortalecermos no Senhor. E aqui no verso 18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica,
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Hoje nós vamos refletir na necessidade da oração intensa em súplica com jejum. Também vamos entender a necessidade, o que Deus deseja na prática do jejum, mas é claro o ensino que precisamos interceder com toda oração, em todo o tempo, perseverem em oração por todos os santos. Então agora eu peço que você separe nesse tempo, enquanto nós vamos ouvir esse cântico, vamos estar louvando a Deus com este cântico que vamos ouvir agora, você esteja aí anotando seus pedidos de oração, motivos de gratidão, enviando para o Josué, enviando para a nossa irmã Edilânia também, para eles estarem colocando nos grupos da igreja. Nós vamos estar intercedendo quinta-feira, agora o nosso encontro de oração, às 20 horas, e também durante a semana, durante a outra semana, até o outro domingo também, com os pedidos de oração. Então aí anote os pedidos de oração agora neste tempo. E também vamos ler Filipenses. Olha, você está terminando aí Efésios, na próxima página talvez, você acha Filipenses capítulo 1. E em Filipenses 1, verso 9, nós estamos vendo em Filipenses 6 a importância de nós orarmos e intercedermos, e aqui no verso 9 continua nessa direção. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. E nós temos aprendido que a nossa maior motivação para contribuirmos deve ser não a necessidade ou a obrigação, mas a motivação do amor. Eu e você crescermos em amor e contribuirmos na obra de Deus, sermos dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, e ali socorrendo as necessidades dos nossos missionários e tendo ali mesmo todas as necessidades na obra de Deus supridas na bênção do nosso Senhor. E isso é possível, isso está acontecendo em resposta ao amor de Deus no meu coração, e através de mim, através de você, temos visto as necessidades aí da obra de Deus sendo supridas, as pessoas também com cestas de alimento e tudo mais. Nesse tempo tem sido uma grande bênção. Então também, enquanto nós louvamos ao Senhor agora, você também vai aparecer ali o Pix da igreja, e você vai poder então fazer o seu Pix, a sua transferência, como você quiser proceder, lembrando de avisar o nosso tesoureiro do que corresponde ao seu dízimo, a sua oferta, para quem é designado e tudo mais. Entre em contato ali com o nosso tesoureiro e informe a ele também. Vamos então estar louvando ao Senhor com mais um cântico, depois refletindo na palavra do nosso Deus. Deus te abençoe. Que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser.
que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Sim, queridos, vamos prosseguir adorando ao nosso Deus, meditando na sua palavra, dando seguimento ao que nós aprendemos na última quinta-feira, onde refletimos sobre o tema jejum, o valor do jejum, o valor e a prática do jejum nos nossos dias. E dentro do que nós aprendemos juntos ali, hoje vamos dar continuidade destacando a motivação, o que leva, o que está no seu coração, a sua intenção quando você jejua. Nós aprendemos, vimos biblicamente, de uma forma muito clara, a necessidade da prática do jejum. Estamos aprendendo juntos e vamos então aprender hoje mais sobre esta motivação quando jejuamos, sobre o tema jejum, fome de Deus. Jejum, fome de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós precisamos, Senhor, mais fome, mais desejo, Pai, de ver o Senhor tomando conta das nossas vidas como Deus. Por isso, Deus, nós te pedimos que o Senhor acrescente agora mais fome, mais sede, ó Deus, que cada um aqui, Pai, queira mais e mais do Senhor e aprenda, ó Deus, o valor e a importância desta intenção, desta iniciativa, Senhor, que o Senhor já vai trazendo aos nossos corações e nos ensina, Pai, a termos de buscarmos ao Senhor de todo o coração, de forma que glorifique ao Senhor e tendo como coadjuvante, ó Pai, o jejum nesta prática. Que o Teu Espírito nos ensine e traga, ó Pai, com clareza, ó Pai, o que precisamos ter de convicção, Pai, do Teu Espírito para a prática do jejum bíblico, como o Senhor nos ensina, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É o que nós te pedimos, gratos a Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, este tema nós pegamos emprestado de uma das mensagens do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele traz este tema, jejum, fome de Deus, e porque este tema, ele sintetiza, ele traz não só aquilo que deve ser a motivação do jejum, mas o objetivo do jejum e as consequências do jejum também. Por isso nós também escolhemos este tema para apresentarmos, para termos essa consciência
do âmago, do que vai de fato no ensino bíblico sobre a prática do jejum em nossas vidas. Então, esta mensagem é para quem deseja mais de Deus. Então, se você quer mais de Deus, essa mensagem é para você. Mas também essa mensagem será para aqueles que porventura estejam apáticos. Vai chamar sua atenção para ter mais de Deus na sua vida também. Na quinta-feira nós tivemos as nossas dúvidas sobre a questão do jejum, satisfeitas, sanadas, porque nós percorremos diversos textos da Palavra de Deus, nos detivemos no Novo Testamento, e nós percebemos ali claramente que Jesus, o nosso exemplo maior, o nosso mestre, ele deseja de fato que estejamos praticando jejum, e ele mesmo praticou o jejum. Vimos ali que ele jejuou logo no começo do seu ministério, 40 dias e 40 noites no deserto. Isso está em Mateus capítulo 4, verso 1 e verso 2. E Jesus também traz ali, ele ensina a prática do jejum quando nos ensina a orar. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar, Senhor, como é que nós vamos orar? E Jesus então trouxe a oração do Pai Nosso, em sequência orientou, ensinou sobre a prática de jejum, qual seria a atitude deles ali quando estivessem jejuando. Então Jesus ligou a prática da oração ao jejum, trazendo claramente a intenção de que seus discípulos jejuassem também. Jesus ensinou também a prática de Jesus do jejum, quando eles estiveram ali, os discípulos, tentando expulsar aquele demônio daquele menino, e aquele demônio não saía, e Jesus falou, olha, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Nós vemos lá em Mateus 17, 19 a 21, Jesus trazendo essa instrução na batalha espiritual, que nós devemos orar com jejum e intensificando ali as nossas orações. Vemos Jesus também orientando os seus discípulos a praticarem o jejum depois que ele partisse. Então, ele orientou ali em Marcos capítulo 2, o verso 18 a 20, que quando ele partisse, os seus discípulos então deveriam estar praticando o jejum ali. Isso representa mesmo até hoje que Jesus partiu, estamos esperando a volta de Jesus. Então isso é para hoje, para a igreja também. Nós, como discípulos de Jesus, também precisamos estar em oração, em jejum, esperando a volta do nosso mestre. Enquanto o noivo não volta, nós estamos então ali motivados e orientados pelo nosso mestre a orarmos e jejuarmos também. E falando em igreja, nós vemos a igreja de Antioquia, ali em Atos capítulo 13, o verso 3, orando e jejuando antes de enviarem Paulo e Barnabé ali para as viagens missionárias. Então nós vemos esta prática do jejum e da oração também na igreja neotestamentária. E depois vemos também em Atos 14, o verso 23, Paulo e Barnabé também ali orando e jejuando antes de escolherem os presbíteros, os pastores que iriam cuidar das igrejas que eles estavam fundando ali nas suas viagens missionárias. E vemos também em 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 27, o próprio apóstolo Paulo relatando que ele jejuou muitas vezes, várias vezes. Então, a jejum era uma prática comum ali na vida de Paulo. Então, nós concluímos claramente que é bíblico, a vontade de Deus, que hoje, como igreja, como indivíduos, igreja, nós estejamos praticando o jejum dentro do que Deus deseja para com os nossos corações. Também nós aprendemos quinta-feira que o jejum, ele é então para a oração, para a busca de Deus. Não adianta nada você, por exemplo, separar uma manhã de oração, de jejum, e ao invés de você orar, buscar a Deus, você ficar trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. A única coisa que vai acontecer ali é que você vai ficar com fome
e vai ficar meio irritadiço, né? Irritadiça ali por causa da fome, como o pessoal fala que fome é cara feia, que cara feia é fome, aquela coisa ali. Então você precisa de fato buscar a Deus, buscar ao nosso Senhor quando jejua. O jejum é para oração. Nunca vemos na palavra de Deus jejum separado de oração. Sempre é oração e jejum, jejum e oração. Então, o jejum é para buscarmos ao nosso Deus. Aprendemos também que o jejum não é uma moeda de troca para com Deus. Você não oferece um jejum e Deus então te dá uma bênção. Por exemplo, olha, eu vou jejuar para que Deus me dê a casa própria, por exemplo. Ou vou jejuar para que Deus cure pessoas da Covid. Não é uma troca. Você não oferece um jejum e Deus te dá uma bênção. Então não é moeda de troca. Por esta razão que a nossa intenção em jejuar, que precisa ser agora bem examinada, para que de fato aquilo que você fará jejuando vai de fato ser o que Deus deseja para a sua vida. Então, quando você jejua, ou quando você for jejuar, qual a intenção do seu coração? O que você precisa ter ali no seu coração? Você precisa ter fome de Deus. O que seria fome de Deus? É você ter um desejo de que Deus se agrade do jejum, que Deus faça a vontade dele, resposta às suas orações, que Deus seja dono, que Deus dirija, que Deus guie a sua vida, guie as circunstâncias, e você está focado naquilo que vai agradar a Deus em primeiro lugar. Então, o que vai agradar a Deus de verdade quando você pratica o jejum? O que agrada a Deus? O que mais agrada a Deus é Jesus. Então, tudo que nós vamos fazer na dependência de Jesus, em nome de Jesus, motivados por Jesus, como nós já vimos biblicamente. E também o que mais agrada a Deus? A fé. Nós sabemos, nós vemos que sem fé, Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então você precisa desenvolver confiança, fé para agradar a Deus. E também vemos outra questão que agrada o coração de Deus, que é o quebrantamento. Nós vemos ali em Salmo 51, no Salmo 51, verso 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Então, o sacrifício que agrada a Deus não é o jejum em si, mas é o quebrantamento que o jejum ajuda, contribui para acontecer. Este quebrantamento, isso agrada a Deus de verdade. Olha, Salmo 51, verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, o jejum, ele é a parte física no quebrantamento. Quando você faz jejum, o seu físico, ele é quebrantado e vai ajudar no fortalecimento também da sua fé. Por quê? O que acontece fisicamente? Nós vimos um pouco disso quinta-feira, quando nós nos alimentamos, através do processo digestivo ali, quando está fazendo a digestão, você fica um pouco sonolento. E essa certa sonolência, ela nos distrai. E a distração é o que precisa ser corrigido para nós focarmos, nos concentrarmos, termos a intensidade necessária
ali concentrados em Deus na oração. Eu não sei se acontece com você, para mim é uma grande batalha espiritual. Facilmente, quando estou ali orando, eu me distraio, acabo pensando em várias coisas e viajando mesmo, e ali conversando comigo mesmo. Então nós precisamos ter mais foco na oração, e essa oração ser mais intensa ali na presença de Deus. E então o jejum, ele vai nos ajudar a termos essa concentração maior. Por quê? Porque quando você está em jejum, o seu organismo ele está em alerta, e isso ajuda então a maior contrição dos sentimentos da alma e te ajuda a uma dependência espiritual maior. Por esta razão é que o jejum para Deus não vale nada. Tem gente que fala, olha, eu vou entregar esse jejum para Deus, eu estou entregando esse jejum para Deus. Deus não quer o jejum que você entregue para Ele. O jejum, ele é para você. Então para Deus não vale, vale para você então em jejum ter esse quebrantamento físico que vai te ajudar no psicológico, que vai te ajudar também no quebrantamento espiritual. Deus, ele instituiu o jejum, é a vontade dele, mas ele deseja que principalmente você seja quebrantado, cresça em fé, porque é a oração de fé que vai valer ali, o seu coração quebrantado, e o seu coração quebrantado em santificação. Você precisa ali deixar Deus ser dono, querer que Deus guie a sua vida, submeter os seus desejos, suas vontades, sua carne à direção do Espírito Santo. Santificação. Isso está muito claro quando Deus nos orienta em Isaías 58, do verso 1 ao verso 5, nós vamos ler juntos aqui, como a necessidade no processo do jejum ali, você ter uma atitude de santificação na sua vida. Isaías capítulo 58, a partir do verso 1, diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao povo a rebelião dele. E a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram. Olha a aparência de piedade. Eles buscavam a Deus, mas olha a intenção, olha o coração dividido, como o povo buscava a Deus ali. Isso acontece muito nos nossos dias e às vezes pode também estar acontecendo com você. Então abra o seu coração, deixa Deus falar o seu coração, porque se isso estiver acontecendo com você, precisa ser mudado, e a prática da oração com jejum vai te ajudar também nesse processo de santificação. Olha, pois cada dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, parecem desejosos de conhecer a minha direção, os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Então, como nós pedimos que Deus faça justiça no nosso país, nos orienta a nós tomarmos, nos oriente a tomar decisões justas, mas isso é contraditório na prática das suas vidas. Olha, porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia a dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os empregados. Então estavam sendo injustos, estavam sendo desonestos, explorando os empregados ali. E continua, seu jejum termina em discussões e rixa. Então eles jejuavam e depois saíam brigando. E em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como
fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então, não é esse tipo de jejum que me agrada. Será esse jejum que escolhi? Deus pergunta. Será que é esse o jejum que eu desejo que vocês pratiquem? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Então, é isso que vocês chamam de jejum? Então, irmãos, não adianta a gente fazer jejum e ficar com fome, sem fome de Deus. Então, o jejum, ele é para a fome de Deus, para buscarmos a Deus com fome, que Ele seja o nosso dono, que Ele esteja guiando as nossas vidas. Então, se você não tem essa fome, se você não está se santificando, então ore, jejue para que se santifique, nessa intenção de que Deus então te socorra, te liberte, te fortaleça a você andar de forma santa, em santidade com Deus, procurando o que Ele faz. Então, não adianta mesmo, por exemplo, você jejuar, mas ter fome e sede de vingança, por exemplo. Nos relacionamentos, quando nós não queremos perdoar alguém, negar perdão é sede de vingança, é desejo de vingança. Então, nós às vezes jejuamos, mas sem fome de Deus, que nos ordena, assim como Jesus nos perdoou, perdoai-vos os outros também. Então, você e eu precisamos ter um coração aberto para perdoar, porque isso também está no nosso processo de santificação, e Deus então deseja que esta santificação acompanhe toda a prática do jejum em nossas vidas. Então, meus irmãos, não adianta você estar fazendo jejum ali na prática de jejum e oração com fome, e mais uma fome de cobiçar as pessoas nas mídias sociais, nas ruas, em impureza moral. Esse tipo de jejum que você faz e faz com o coração dividido em pecado, isso não vale de nada, isso desagrada a Deus. É horrível a gente estar praticando jejum com o coração dividido. Agora, se o seu coração está dividido, pratique jejum, porque o jejum vai te ajudar a você dirigir o seu coração em santificação na sua vida também. Então, o jejum, ele é para a glória de Deus, para glorificar a Deus, como nós vemos em 1 Coríntios 10, 31, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 31, olha o que diz ali, olha, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o que nós vamos fazer vai ser para a glória de Deus. Precisa ser para a glória de Deus. Se você vai fazendo com o coração dividido, isso não vai glorificar o Senhor. Então, se você ali busca Deus em oração e jejum, clama para Deus te ajudar a libertar de um pecado, se livrar de um pecado, ter vitória em outras áreas, Deus vai realmente responder, te santificar, te ajudar, como o Espírito Santo nos santifica e nos ajuda. Então, o jejum vai ajudar você a se dirigir nessa direção. Para a minha vida tem sido uma bênção, ver como o jejum tem me ajudado, a disciplina mesmo no tempo a sós com Deus. Todos nós temos uma guerra espiritual muito grande, enfrentamos para separar tempo de busca com mais intensidade ali diante do Senhor. Então, quando você separa uma manhã de jejum, de fato você vai naquela manhã deixar os outros afazeres e de fato buscar o Senhor. Então isso ajuda demais na disciplina, ajuda demais você para se dirigir a buscar o Senhor, orar em meus louvores, ali está de fato orando ao Senhor. Isso é bênção, ajuda também tem me ajudado também no fortalecimento da minha fé, tem me ajudado a me concentrar mais
diante do que eu estou colocando diante de Deus ali, para a gente não se distrair. Então isso ajuda muito e também tem ajudado ao quebrantamento, no processo de santificação da minha vida. Tem sido uma bênção ali a prática do jejum na minha vida também, e vai ser na sua, tem sido na sua. Eu sei, você que tem praticado jejum com a atitude que vimos aqui, de querer glorificar a Deus de verdade, isso de fato tem sido de boa prática, de bom fruto aí na sua vida, com certeza. Então, meus queridos, nós sabemos então que Deus, Ele deseja que nós pratiquemos jejum, principalmente nas situações difíceis, de aflição em nossas vidas. Nesse tempo de pandemia, como precisamos orar, sim, intensamente, interceder intensamente, e o jejum como coadjuvante, nos ajudando a nos quebrantarmos, a termos orações mais intensas, súplicas ao Senhor. Isso é fundamental nesse tempo que temos tão difícil aí de pandemia. Então nós convidamos você para você estar fazendo o jejum, para você estar praticando o jejum. Jejum é como Jesus e jejum. A gente vai perceber como é precioso só experimentando. Então você precisa experimentar a prática e vá desenvolvendo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai desenvolvendo. Então nós convidamos você a praticar o jejum e trazemos uma sugestão para você, para que nós, como indivíduos, como igreja, nessa semana, de uma forma especial, a gente separe nessa semana uma manhã de jejum. Então nós sugerimos aos irmãos, a nossa igreja, a nós separarmos nesta semana uma manhã em jejum. Pode ser até meio-dia, até 1h, como você quiser, o dia da semana que você quiser. Pode ser o melhor para você é na segunda, é no sábado, é no domingo, o dia que você achar melhor. Mas programe esse jejum. No dia anterior ou nos dias anteriores, é importante você se preparar para esse jejum. Como é que você se prepara para esse jejum? Você faz uma lista de motivos de gratidão, motivos de oração, e você pode colocar todos os seus pedidos de oração ali, pessoais, da sua família, do seu trabalho, tudo que envolve a sua vida, a vida da sua família, lembrando de orar por nossa igreja, lembrando de orar pelo seu pastor precisa muito das suas orações, lembrando de orar pelos líderes da nossa igreja, lembrando de orar pelo nosso país, clamar a Deus no nosso país, e como nós intercedemos aí na semana retrasada pelos profissionais de saúde. Nós temos muitos motivos para intercedermos, orarmos, que uma manhã só não vai passar de tempo. Mas além de você ter a sua lista de oração, principalmente ali no início desse tempo de jejum e oração, se derrame diante do Senhor, confesse os seus pecados, deixe Deus sondar o teu coração, em meio aos louvores, medite na palavra de Deus, ouça Deus falar com você. Às vezes nós chegamos com uma programação ali da nossa manhã de jejum, e Deus está ali, olha, calma filho, eu quero falar com você, para um pouquinho aí que eu quero falar com você. E Deus fala conosco, Ele quer falar e vai operar muito aí no seu quebrantamento, na sua vida. Vai ser uma grande bênção, vai ser muito precioso aí você estar separando essa manhã de jejum nesta semana. Então vamos nos dirigir assim, irmãos, nada obrigatório, nada, pelo contrário, irmãos, é no espírito mesmo de graça, de amor, de busca, para te ajudar a você buscar mais a Deus. Para nós como igreja, como indivíduos, nós buscarmos mais a Deus essa semana vai ser uma grande bênção. A gente sabe assim, vai ser uma grande bênção. Que seja um jejum pleno, cheio de fome de Deus, e você cresça muito na graça
e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, praticando jejum então essa semana. Então nós vamos orar agora e vamos nos dar para o Senhor e vamos ter muita batalha, irmãos. Tudo vai vir para resistir, para que você não faça esse jejum que vai te atrapalhar. Então você deve avisar os seus parentes que você faz esse jejum, ir para um lugar tranquilo e separar realmente essa manhã ali buscando ao Senhor, e vai ser uma grande bênção, vai ser muito bom, e você poderá, então a gente incentiva você a estar aí multiplicando essa experiência em outras semanas, e vai ser realmente algo transformador para a sua vida, oração e jejum cheia mesmo de fome de Deus. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela direção do Teu Espírito em vivermos, ó Deus, segundo o que o Senhor deseja. E nesse tempo, Pai, de pandemia, em tempos tão difíceis, Pai, estamos aprendendo lições preciosas do Senhor. E agora o Senhor nos chama, Pai, a nós nos aprofundarmos, Senhor, no relacionamento com o Senhor e aprendemos, ó Deus, os benefícios da prática do jejum e oração com jejum. Então, Pai, que o Senhor agora opere, Deus, e motive e mova, Pai, cada irmão, cada irmã a querer, ó Deus, ter esta manhã de jejum nessa semana, que cada um já vá planejando, decidindo, fazendo, ó Pai, na Tua bênção, e traz a vitória, Deus, fala com cada um, chama para o Senhor, e seja uma grande bênção, Pai. Isso te agrade, ó Deus, e mova, ó Deus, aquilo que o Senhor quer realizar em resposta à fé, às orações, daquilo que o Senhor tem, Pai, no teu coração amoroso, Deus. Ensina o teu povo, Deus, a se quebrantar e a buscar o Senhor com mais confiança, com mais intensidade, aprofundando mesmo, Deus, a dependência do Senhor, cheios, Pai, cheios de fome do Senhor, Pai. Traz, Senhor, fome, Pai. Opera, Senhor, e traz, ó Deus, aquilo que está no teu coração para mim, para cada um de nós, ó Pai, o teu povo, da nossa igreja Batista de Jardim Colonial. Estamos entregues, Pai, nas tuas mãos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, queridos. Vamos então prosseguir nessa semana vitoriosa aí na bênção do nosso Deus. Lembrando que quinta-feira, às 20 horas, nós temos aí o nosso encontro de intercessão, de oração. Tem sido uma bênção, cerca de 50 irmãos têm ali chegado para essa live, essa plataforma do Google Meet. Tem sido muito precioso, tem sido uma bênção. Participe você também, vai ser aí muito bom para o teu fortalecimento espiritual. Então veja bem as oportunidades que nós temos tido nessas semanas de fortalecimento espiritual. Temos agora quinta-feira este encontro de oração, tem sido uma bênção. Temos a nossa EBFL domingo às 10 horas da manhã, a mensagem às 9 horas da manhã também. Então nós já nos fortalecemos amanhã de domingo com a mensagem às 9, 10 horas ali, aprendemos, nos aprofundando no estudo da Palavra de Deus. E à noite às 18h30 a mensagem também da Palavra de Deus nos fortalecendo. Então tem sido uma bênção, tem sido muito precioso que nós temos aprendido. E sem esquecer das nossas células aí nas reuniões, principalmente terça-feira, outros fazem na quarta, outros fazem ali no sábado. Então você que ainda não participa de uma célula, pode entrar em contato com a gente explica para você como você participar de uma célula, vai ser uma bênção. Você que é da igreja ou não for da igreja, você pode participar também, sendo de outra igreja, sendo de visitante, você pode estar participando de uma das células, vai ser uma bênção para o teu fortalecimento espiritual. Que Deus nos abençoe, uma semana aí cheia de fome de Deus, para a honra e glória do nosso querido Pai. Deus te abençoe.